Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que hoje traz para você uma prova de raciocínio lógico organizada pela banca Instituto Mais. Dá para acreditar que eu não achei provas desse Instituto Mais aqui no canal ainda? Você acredita nisso? Eu procurei, mas vou procurar direito. Às vezes a gente tem alguma prova. Se você estiver estudando para provas organizadas por essa banca, para alguma prova, né, que vai ser organizada por essa banca, vou tentar achar se tem material dessa banca aqui no canal, outro, né, outro vídeo, se tiver eu vou deixar no fim desse vídeo o link para você, tá bom? Quem sugeriu para a gente esse vídeo foi o Magner. Magner, valeu pela sugestão, é uma prova que aconteceu para um concurso da Prefeitura de Santos e aconteceu agora, nesse ano de 2023. Já adiante, se você quiser ver mais provas desse Instituto Mais, quer ver mais do Instituto Mais? Sim! Então coloque embaixo nos comentários, o seu engajamento é que vai fazer a publicação desses vídeos. Se você estiver estudando para provas desse concurso, escreve aqui embaixo nos comentários, publica mais, por favor, professor, que a gente se prepara dependendo da demanda, dependendo do pedido de vocês. Combinado? Então, se quiser ver mais, deixa aí, publica mais. Fechou? Essa prova de raciocínio lógico tem algumas questões bem difíceis, viu? Então, vou precisar dos seus neurônios bem ativos. Ativou os neurônios? Se os neurônios estiverem ativados, vem comigo. A primeira questão é um probleminha. Uma empresa fabrica tigelas de vidro e de plástico nos tamanhos de 500 ml e 1000 ml. Vamos falar meio litro e 1 litro. Em certo dia, a empresa fabricou ao todo 290 unidades de tigelas de vidro. Então, no total, tigelas de vidro de meio litro e 1 litro tem 290. Beleza? Guarda essa informação. 140 unidades de tigelas de plástico de meio litro. Então, de plástico de meio litro tem 140. Assinale a alternativa que apresenta o quê? Então, aqui é o que você tem que chegar na resposta e achar. Quantas tigelas de vidro de meio litro foram fabricadas? Tem que chegar no final e descobrir quantas tigelas de vidro de meio litro existem. Sabendo que foram feitas 650 tigelas ao todo, o total de tigelas, juntando tudo, tinha 650 entre plástico e vidro, sendo as de vidro de 1 litro em 60 unidades a menos que as de plástico de 1 litro. Ou seja, você tem mais garrafa de plástico de 1 litro do que de vidro. Quantas a mais de plástico? 60 a mais que as de vidro. Fechou? Eu gosto de fazer esse tipo de questão usando expressão. Então, a gente tem 4 tipos de tigelas. Tigela de vidro de meio litro, de plástico de meio litro, de vidro de 1 litro, de plástico de 1 litro. O problema é chegar no final, descobrir quantas tigelas de vidro de meio litro tem. Então, a gente vai dizer que existem X tigelas de vidro de meio litro. Chegar no fim, descobrir o valor de X, a gente chega na resposta da questão. Beleza? O problema falou para a gente quantas tigelas de plástico de meio litro tem. Disse, ele falou que tem 140 de plástico de meio litro. Então coloca aqui 140. Ele falou quantas de vidro de 1 litro tem? Falou, só que falou indiretamente, porque ele falou que tem 290 de vidro no total, né? Se você tem 290 tigelas de vidro e X dessas são de 500, as de 1 litro vão ser as 290 menos essa x, né? 290 menos x. Lembra que no fim eu falei para você que você tem mais garrafas de plástico de 1 litro que de vidro de 1 litro? Quantas a mais? 60, ou seja, as de plástico de 1 litro correspondem às de vidro de 1 litro mais 60, beleza? Você tem quantas de plástico de 1 litro a mais que as de vidro? 60. Então, pega as de vidro e acrescenta 60 unidades. Entendido? Se você somar todas essas tigelas, tem que dar quanto? Tem que dar 650. Vamos fazer isso. X mais 140 mais 290 menos x mais 290 menos x mais 60. Tudo isso é igual a 650. X menos x dá zero. Menos x vai sobrar menos x. 140 mais 290 mais 290 mais 60. Fazendo essa continha, vamos fazer? 140 mais 60 dá 200. 200 mais 200, 400. 400 mais 200, 600. 600 mais 90, 690. 690 mais 90, 690 mais 10, 700. Mais 80, 780.
Gostou da conta? 780. Isso é igual a 650. Chegar no final, a gente quer descobrir o valor de x, só que aqui a gente tem menos x. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse menos x e passar para o outro lado, porque ele vai passar com o sinal invertido. Vai virar mais x, né? Então, o 650 positivo, a gente passa para o lado de cá, negativo. A gente vai ficar com 780 menos 650 é igual a x. 700 menos 600 dá 100. 80 menos 50 dá 30, então eu vou ter 130. 130 é igual a x, logo x é igual a 130. A gente tem 130 tigelas de vidro de 500 ml. Então, essa é a resposta da questão, porque é isso que o problema quer saber. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se tiver dúvidas ou perguntas, me escreve, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Se não tiver dúvida ou pergunta, deixa o seu valor, deixa que quer ver mais questões dessa banca aqui no canal, tá bom? Eu gosto de resolver, como eu disse no início da questão, gosto de resolver essa questão assim, montando uma expressão. Mas tem gente que que gosta de resolver, por exemplo, montando uma tabelinha, né? Então você coloca uma tabelinha, coloca vidro, plástico, 500, 1000, né? E aí uma linha de total e você vai preenchendo a tabelinha. Eu particularmente não gosto muito porque dá mais trabalho na hora da prova. Eu prefiro raciocinar assim. Como que você tem que resolver? Você tem que resolver do jeito que você acha mais fácil. Eu sempre digo isso nos vídeos, tá bom? Aqui eu te dou uma sugestão do raciocínio e nem sempre o modo como eu resolvo é o modo que você acha mais fácil. Você tem que escolher a forma que é mais fácil para você, tá bom? Vamos para a próxima questão? Questão que merece o seu like. Essa questão é difícil, então clica no like aí, porque deu trabalho para fazer essa questão. Melissa e Caio estão estudando lógica clássica de primeira ordem. Melissa afirmou para Caio que as fórmulas para todo x, se p de x, então q de x, implica que para todo x, p de x, então para todo x, q de x. E existe x tal que p de x ou q de x, isso é equivalente a existe p de x ou existe q de x. São sempre válidas, ou seja, são sempre verdadeiras. Sobre essa afirmação, Caio acertadamente disse o que. Bom, para facilitar a visualização dessas expressões, eu li aqui para você, mas fica mais fácil de visualizar se a gente colocar exemplos, né? Então, vamos supor que x se refere ao conjunto dos números inteiros, né? Números negativos, positivos, mais o zero. Esse símbolo aqui significa para todo, esse símbolo significa que existe. Vamos supor que P de x corresponda aos números inteiros que são pares, x é par, Q de x corresponda aos números inteiros que são positivos, Q de x é positivo. Como que ficaria essa expressão usando essas frases? A gente teria aqui para todo x, se x é par, então x é positivo. Para todo x, se x é par, então x é positivo. Isso implica, né? Esse é o símbolo do se então, que significa uma implicação. Como já tem se então aqui, não quis pôr outro se então aqui no meio. Então, substitui o símbolo por implica. Significa a mesma coisa. Eu tenho um se então aqui no meio, tá bom? Mas eu só mudei a forma de falar para a frase ter algum sentido, ok? Isso implica que se para todo x, x é par, para todo x, x é par, ou você pode ler isso aqui como todo x é par, se todo x é par, então todo x é positivo, ou então para todo x, x é positivo. Beleza? Essa frase é muito grande, essa proposição é muito grande. Você tem aqui duas condicionais dentro de outra condicional grande. A gente precisa trabalhar com a tabela verdade para ver se isso é sempre verdade, né? Você sabe a tabela verdade de cor? Se você ainda não sabe, veja a nossa aula de tabela verdade, que você vai aprender um macete para gravar a tabela verdade e resolver esse tipo de questão de um modo um pouco mais rápido, tá bom? Vamos passar para a próxima, daqui a pouco a gente volta nessa. Aqui a gente tem o símbolo de existe, então a gente vai ter existe x que é par, existe x tal que x é par ou x é positivo. Existe x tal que x é par ou x é positivo. Isso é equivalente, né? Esse é o símbolo da equivalência ou da bicondicional, né? Então pode tratar aqui como equivalente. A tabela verdade disso aqui vai ser igual à tabela verdade disso aqui, né? Existe x que é par, existe x tal que x é par, ou existe x tal que x é positivo. Existe x tal que x é par,
ou existe x, tal que x é positivo. Você consegue perceber que essa proposição é igual a essa? Existe um número inteiro tal que esse número é par ou é positivo. Existe um número inteiro tal que o número inteiro, esse número é par, ou existe um número inteiro tal que esse número é positivo. As duas frases dizem a mesma coisa. Se você substituir isso aqui por números, você vai ver que é fácil. Olha só, vamos supor que o x é 2. Existe x tal que 2 é par ou é positivo, né? Então, seria verdadeiro ou verdadeiro. Existe número inteiro tal que 2 é par, verdadeiro, ou existe número inteiro tal que 2 é positivo, verdadeiro. Viu que os valores lógicos são iguais? Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro. Se você usar o 3, vai ser falso ou verdadeiro, falso ou verdadeiro. Se você usar o menos 2, vai ser falso, falso, não, vai ser verdadeiro, falso, falso. Então, sempre os valores lógicos vão ser iguais. Se os valores lógicos vão ser iguais, são equivalentes. Então, essa segunda proposição, ela é de fato válida, ela é verdadeira. Beleza? Consegue visualizar? Consegue entender? Aqui eu fui mais rápido, pressupondo que você já sabe a tabela verdade, você já viu a nossa aula. Agora a gente vai precisar da tabela verdade ainda mais. Vamos fazer aqui, voltar na primeira, né? Aqui a gente tem o caso da condicional. Caso da condicional, Vera Fischer dá falso. Então, só dá falso se a parte do se for verdadeira e a parte do então for falsa. Vamos trabalhar com os valores lógicos de cada uma das condicionais. Dessa primeira, dessa segunda e depois do resultado delas formando essa terceira condicional. Beleza? Vamos supor que a gente tem aqui o P de x positivo e o Q de x a gente trabalha com os dois valores. Positivo não, verdadeiro, né? Então vamos supor que x é par. Vamos supor que o x é 2, x é par, x é verdadeiro. Então, x é positivo, ou x é 2 ou menos 2. X é par, vai ser verdadeiro. X é positivo, vai poder ser verdadeiro ou falso, né? Então, vamos supor, se for 2, vai ser verdadeiro, verdadeiro. Se for menos 2, vai ser verdadeiro e aqui vai ser falso, não vai ser positivo. Beleza? Isso implica que todo x é par? Isso implica que todos os números inteiros são pares? Não. Todos os números inteiros são pares é uma afirmação falsa. Todo número inteiro, todo x é par? Isso é falso, né? Todo x é positivo? Isso é falso. Então, isso aqui vai ser sempre falso, falso. Por quê? Nem todo x é par, nem todo x é positivo. O x pode ser ímpar, o x pode ser negativo, pode ser o zero, pode ser nulo, beleza? Nessa condicional aqui, o se é verdadeiro, o então é verdadeiro. O resultado vai dar verdadeiro. Na outra condição, o se é verdadeiro, o então é falso. Vai ter a Vera Fischer. Vera Fischer dá falso, né? Falso com falso. No se então. Falso com falso vai dar verdadeiro. O único caso falso seria se tivesse Vera Fischer. Não tem Vera Fischer, resultado é verdadeiro. Beleza? Aí, esses dois resultados estão dentro de outra condicional. Então, isso aqui é o se, isso aqui é o então. Se verdadeiro com verdadeiro, vai dar verdadeiro. Falso com verdadeiro, vai dar verdadeiro. A gente nunca vai ter a Vera Fischer. Então, resultado sempre verdadeiro quando o P de x é verdadeiro. Agora vamos considerar o P de x falso, né? Se x é par, é falso. A parte do então, x é positivo, vai poder ser verdadeiro ou falso. Todo x é par continua sendo falso, todo x é positivo continua sendo falso, né? Quando a parte do se é falsa, necessariamente o resultado é verdadeiro, né? Por quê? Você não corre o risco de ter Vera Fischer. Só vai ser falso quando tiver Vera Fischer. Beleza? Então, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. Então, isso está dentro de outro se então, verdadeiro com verdadeiro, vai dar verdadeiro. Então, independentemente dos valores de P de x ou Q de x, sendo verdadeiro ou falso, todos os casos fornecem resultados verdadeiros. Logo, essa fórmula é válida. Beleza? Então,
A resposta é que as duas fórmulas são válidas, certinho? Entendido? Dúvidas? Perguntas? Essa é uma questão difícil. Acredito que a maior parte das pessoas errou essa questão na hora da prova, tá bom? É uma questão difícil. Você tem que conhecer os símbolos, né? Então, esse símbolo significa para todo, esse símbolo significa existe. Você tem que conhecer os símbolos dos conectivos lógicos, você tem que conhecer a tabela verdade de cor, né? Aqui eu nem escrevi a tabela verdade para esse ponto que você já saiba, mas aqui é mais fácil, né, ver que as duas proposições são equivalentes, são iguais. Beleza? Mesmo assim, se tiver dúvidas, deixa a dúvida aqui embaixo nos comentários e, claro, assiste lá a nossa aula de tabela verdade, as nossas aulas de raciocínio lógico para você resolver esse tipo de questão. Conseguir resolver esse tipo de questão enquanto seus concorrentes não conseguirão. Beleza? Vamos para a próxima! Outra questão de tabela verdade. Sejam ambas as sentenças, Mônica é médica ou veterinária, que a gente tem o ou, tem a disjunção. E se Mônica não é veterinária, então ela é socióloga. Se, então. Essas duas são falsas. Assinale a alternativa que apresenta uma sentença verdadeira. Então, vamos escrever aqui essas duas proposições em forma de símbolos. Mônica é médica, a gente vai chamar de M. E Mônica veterinária a gente vai chamar de V. Então, a gente vai ter M ou V. M ou V, né? O problema disse que isso é falso. Aqui a gente tem M, Mônica é veterinária. Então, M é de médico, né? Mônica é veterinária. V e socióloga S. Então, a gente vai ter Mônica não é veterinária, a gente vai ter não vê, se não vê, então socióloga, então S, certinho? Só representei em forma de símbolos o que está escrito aqui em forma de texto para ficar mais limpo a tela, tá bom? O problema diz que essas duas proposições são falsas. Qual é o único caso falso do ou? O único caso falso do ou é FF. No ou, basta existir um V para o resultado ser V. Então, a única linha falsa da tabela verdade do ou é quando você tem falso ou falso. Beleza? Se então, qual é o caso falso? É o caso da Vera Fischer. A parte do se é verdadeira, a parte do então é falsa. Então, você sabe que é médica é falsa, é veterinária é falsa, não é veterinária é o contrário, né? Então, se é veterinária é falsa, você sabe que ela não é veterinária, né? Então, não é veterinária verdadeira, é socióloga é falsa. Aí é só trabalhar com as alternativas de resposta. Mônica não é médica é falso. Então, não é médica é verdadeiro. Ela é socióloga? Falso, né? Se então, Vera Fischer dá falso. Mônica não é médica? Mônica é médica é falso, não é médica é verdadeiro. E, no E você precisa ter 2 vezes para o resultado ser V. Não é socióloga? Sim, ela é socióloga é falso, logo ela não é socióloga, verdadeiro. Então, no E tenho 2 vezes, o resultado é V. Logo, essa é a resposta da questão. Quer olhar as outras? Veterinária. Veterinária é falso, né? Ela não é veterinária. Então, tem o E. Se você tem um F, o resultado já vai ser falso. Não é socióloga é verdadeiro, porque é socióloga é falso. Né? Então, aqui é verdadeiro, é médica, é falso. Vera Fischer vai dar falso. Então, a resposta é mesmo a letra B, certinho? Entendido? Fui fazendo aqui relativamente rápido, né? Eu fui explicando, mas assim, se você não tiver com a tabela verdade na cabeça, você não vai conseguir acompanhar meu raciocínio, tá bom? Então, assista de novo a aula que eu deixei para vocês de tabela verdade, para você conseguir fazer esse tipo de questão. Essa aqui era uma questão fácil de tabela verdade, tá bom? Vamos para mais uma? Questão de probabilidade. É uma questão que eu achei fácil. Um baralho comum é composto por 52 cartas, sendo 13 cartas de As a K, cada uma com 4 naipes diferentes, 2 vermelhos e 2 pretos. Tirando ao acaso uma carta, assinale a alternativa que apresenta a probabilidade da carta retirada ser um Q ou
1, 2. Quantos Qs existem no baralho? Se você tem 4 naipes diferentes, vão ter 4 Qs. Quantos 2 existem no baralho? Se você tem 4 naipes diferentes, você tem 4 números 2, né? Então, tem 4 Qs no baralho, 4 2 no baralho. Beleza? Qual a chance de tirar uma carta, ela ser Q? É a chance de 4 cartas em um total de cartas, em total de 52 cartas, 4 em 52. Qual a chance de você tirar o número 2? 4 em 52. Se você quer uma coisa ou a outra, você vai somar as duas probabilidades. Se fosse uma coisa e outra, fosse tirar duas cartas, você ia multiplicar as probabilidades, tá bom? Então, vai somar 4 sobre 52 mais 4 sobre 52. 4 chances de tirar o Q em um total de 52 cartas, mais 4 chances de tirar o 2 em um total de 52 cartas. Como você vai tirar uma carta só, você não subtrai carta aqui do total, tá bom? Como que você soma frações com o mesmo denominador? Basta somar os numeradores. 4 mais 4 dá 8. 8 sobre 52. A gente pode dividir o 8 e o 52 por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 52 dividido por 4 dá 3. Então, a probabilidade é 2 sobre 13. Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Então, essa questão também é uma questão fácil de probabilidade. Concorda? Se você quiser treinar mais questões de probabilidade, aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar o link com outras questões para você. Beleza? Vamos para mais uma? Tá pronta? Tá pronta? Vem comigo. Questão da inscrição. Já está inscrito aqui no canal? Espero que sim, hein? Essa questão aqui é um probleminha. Se não está inscrito, se inscreve, né? É de graça, não paga nada. Se inscreve aí. É um probleminha bem fácil mesmo. Essa é a questão mais fácil da prova. A mesada, e eu vou resolver com você de duas formas. Qual forma que você vai achar? Me conta aqui qual forma você acha melhor. A mesada que Vanessa recebe de sua mãe é o valor exato para se comprar 18 coxinhas a R$ 3,50 cada na cantina da escola. Sabendo que na lanchonete em frente à casa de Vanessa a coxinha custa somente R$ 3,00, assinale a alternativa que apresenta quantas coxinhas exatamente Vanessa poderia comprar na lanchonete em frente à sua casa com o valor da sua mesada. Beleza? Então, vou resolver do jeito que eu acho que a maior parte das pessoas resolveu. Você tem o dinheiro para comprar 18 coxinhas de R$ 3,50. Então, quanto você tem de dinheiro? Basta multiplicar 18 vezes 3,50, né? 18 vezes 3,50. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 3, 24, com 4 que foi 28. Pula a casa do 8, pega 1. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 3 dá 3, né? Soma tudo. 0 com nada dá 0. 8 mais 5 dá 13, vai 1. 1 com 2, 3. 3 mais 3, 6. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, R$ 63,00 é o tanto que ela tem. Quantas coxinhas de R$ 3,00 ela vai poder comprar? Basta dividir 63 por 3. 63 dividido por 3, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6 dá 0. Desce o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para 3, 0, né? Não vai ter resto. Então, ela vai poder comprar 21 coxinhas de R$ 3,00. Na cantina da escola, 18. Na loja em frente à casa dela, vai comprar 21 coxinhas. Outro jeito de resolver. Qual que é a diferença do preço das coxinhas? 50 centavos. Então, ela tem 18 vezes 50 centavos sobrando se ela comprar aqui, né? Beleza? Diferença entre o preço de uma coxinha para outra é 50 centavos. O tanto que ela vai sobrar se ela comprar aqui vai ser 18 vezes 50 centavos. 18 vezes 50 é 18 vezes meio. Metade de 18. Metade de 18 é quanto? 9. Vai sobrar R$ 9,00 para ela comprar coxinhas a mais aqui. Então, ela vai comprar as 18 mais R$ 9,00. R$ 9,00 de coxinha a R$ 3,00 dá 3 coxinhas, né? 3 vezes 3, 9. R$ 9,00 dividido por 3 dá 3. Beleza? R$ 3,00 vezes 3 coxinhas, R$ 9,00. Certinho? Ela comprava 18, 18 mais 3, 21 coxinhas. Então, 21 é mesmo a resposta dessa questão. Beleza? É entendido? Qual jeito você achou mais fácil? O jeito tradicional ou esse jeito alternativo de trabalhar aqui com troco, né? Então, quem normalmente usa matemática mais frequentemente já consegue pensar esse raciocínio do troco
mais automaticamente, né? Ao invés de fazer a continha tradicional. Mas não tem problema, escolha o modo que for o mais fácil para você. Combinado? Essa questão não podia errar na hora da prova, tá bom? Essa é uma questão que todo mundo acertou praticamente. Garanto para você. Questão número 16. Outra questão de raciocínio lógico que você precisa saber a tabela verdade assim, de cor. Não tem jeito. Se não souber a tabela verdade de cor, não tem jeito de fazer essa questão. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição composta equivalente a P se, somente se, que é a bicondicional, o símbolo da bicondicional setinha voltada para os dois lados, né? Qual é a tabela verdade da bicondicional? Você tem duas proposições, P e Q, elas podem assumir os valores verdadeiro ou falso, né? Então você alterna aqui, então você coloca VV, FF, e a outra você alterna VF, VF. Na bicondicional, você aprendeu lá na nossa aula, você vai colocar o símbolo de igual. Os valores lógicos serão verdadeiros quando eles forem iguais. V é igual a V? É verdadeiro. F é igual a F? É verdadeiro. Aqui é igual? Não. Então é falso. É igual? Não é. Então é falso. Está pronta a tabela verdade da bicondicional. Beleza? Ele quer uma proposição, a alternativa de resposta tem que ser equivalente a isso aqui. O que é uma proposição equivalente à outra? É a proposição que tem a mesma tabela verdade. Então você tem que olhar qual dessas proposições tem a mesma tabela verdade dessa aqui. Como que você vai saber? Fazendo, não tem outro jeito. Então vamos pegar linha por linha e aplicar em cada uma das alternativas. Primeira alternativa, primeira linha, VV tem que dar V. Se der V, a gente continua, se não der V, a gente já para. Então, se P for V, Q for V, né? P é V, Q é V, primeira linha. Aqui a gente tem não que. Não que é o contrário de que. Se eu considerei que verdadeiro, não que é falso. Não P é o contrário de P. Se eu considerei P verdadeiro, não P é falso. Aqui a gente tem o E, né? E. No E, preciso de 2 vezes para o resultado servir. Aqui vai ser verdadeiro o resultado. E aqui, falso com falso no E, o resultado vai dar falso. Então, se o resultado aqui dá falso, no E basta um falso para o resultado ser falso, né? Para ser verdadeiro tem que ter 2 vezes. Se não tenho 2 vezes, o resultado vai ser falso. Para dar a mesma tabela verdade, V com V tinha que dar verdadeiro. Não deu verdadeiro, não é a resposta da questão essa aqui. Entendeu? Entendeu o raciocínio? Aqui vai dar falso. Então, o resultado disso aqui vai ser falso. A gente tinha, como eu considerei P e Q verdadeiro, a mesma linha aqui da tabela verdade, o resultado tinha que ser verdadeiro. Se deu falso, já para. Não vai ser a resposta da questão essa. Beleza? Por quê? Porque deu diferente. Passa para a próxima alternativa. Considera aqui, P, aqui a gente tem a condicional. Se P, então Q, e se não Q, então não P. Vamos considerar de novo, primeira linha, VV. Então, P é verdadeiro, Q é verdadeiro. Não Q é o contrário, é falso. Não P é falso. Se então, único caso falso da Vera Fischer, V com V. Tem Vera Fischer? Não, Vera Vera. Isso vai dar verdadeiro. F com F, Fischer Fischer, vai dar verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, no E, preciso ter 2 vezes para o resultado ser V. Verdadeiro. Aqui a gente tem verdadeiro. Então, essa pode ser a resposta da questão. Passo para a próxima linha. VF, né? O P é verdadeiro, o Q é F. P é verdadeiro, Q é F. O não Q, ó, não precisa nem falar. Aqui a gente tem o se, então, não precisa nem fazer do lado de cá. Por quê? Se então Vera Fischer vai dar falso. Falso no E, o resultado vai ser falso. Tinha que dar falso? Tinha, deu falso. Então, continua sendo igual à tabela verdade. Passo para a próxima linha. FV. FV. P é F, que é verdadeiro. Se então Fischer Vera vai dar verdadeiro. E não que é o contrário de que, é V. Não P é o contrário de P. Se P era falso, não P vai ser verdadeiro. Fischer Vera vai dar V também. Então, V com V no E vai dar verdadeiro. Tinha que dar falso. Oh, se tinha que dar falso, deu verdadeiro. Não pode ser a resposta da questão, porque a tabela verdade tinha que ser igual. Então, essa não é a resposta da questão. Passa para a próxima alternativa. Tá vendo como ia dar trabalho essa questão? Começa de novo da primeira linha. P é verdadeiro, Q é verdadeiro. P é verdadeiro, Q é verdadeiro. Aqui você tem o ou aqui dentro, né?
No ou, basta um V para o resultado ser V. Se tem 2 Vs, o resultado é verdadeiro. Não tenho nenhum V, o resultado vai ser falso. Então, se aqui tem o E, se eu tenho um falso, o resultado vai ser falso. Eu precisava que quando é VV, o resultado fosse verdadeiro. Não é a resposta da questão. Consequentemente, a única alternativa que pode ser a resposta da questão é a letra D, beleza? Você vai fazer a letra D aí e ver que a tabela verdade é igualzinha. Vou fazer a primeira linha com você, ó. V e V vai dar verdadeiro. No ou, basta um V para o resultado ser V. Então, a primeira linha conferiu. Vamos fazer a segunda linha. Vou fazer tudo com você. Fiquei com dó agora. V e F. V e F, o resultado vai dar falso. Aqui a gente tem V e V, era V e F, né? Então vai ser V e F também. Então vou ter falso com falso. Falso com falso, o resultado vai dar falso. FV. FV vai dar F. Aqui também vou ter VF, vai dar F. O resultado dá falso. Igual aqui. F e F vai dar F. V e V. Porque aqui se tem o não, é o contrário. Se era F, F aqui vai virar VV. VV vai dar V. No ou basta um V para você ver. O resultado é verdadeiro. Viu? O resultado dessa tabela verdade é exatamente igual a dessa. Então, essas duas proposições são de fato equivalentes. Questão trabalhosa? Sim, questão trabalhosa. Muita gente errou? Sim, garanto para você que muita gente errou. Mas se você assistir a nossa aula de tabela verdade, você vai conseguir fazer essa questão. Não vai errar na hora da sua prova. Vai gastar um pouquinho de tempo? Vai, mas a maior parte das pessoas não vai conseguir fazer. Beleza? Vamos para a última questão. Vem comigo. Questão de análise combinatória. É fácil também. Para trocar a roupa de seu bebê, Ricardo levou em uma viagem 5 camisetas, 2 pares de calçados, 4 calças, 5 roupas de baixo, todas diferentes entre si. Assinale a alternativa que apresenta quantas são as maneiras diferentes que Ricardo pode vestir seu bebê utilizando uma camiseta, um par de calçado, uma calça e uma roupa de baixo, um de cada, né? Então, ele quer colocar uma camiseta, um par de calçado, uma calça e uma roupa de baixo. Quantas camisetas ele tem? 5. Quantos pares de calçado? 2. Quantas calças? 4. Quantas roupas de baixo? 5. Quantas opções ele tem para escolher a camiseta? Se ele tem 5 camisetas, ele tem 5 opções. Tem 2 opções para escolher os calçados, 4 opções para escolher a calça, 5 opções para escolher a roupa de baixo. A probabilidade não, o número de opções diferentes que ele tem vai ser a multiplicação de todos esses valores. Só isso, total 5 vezes 2 vezes 4 vezes 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 10 vezes 20, 200. 200 possibilidades. Corre para o abraço. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? É isso, pessoal. Assim a gente chega ao fim dessa prova. Uma prova com questões, algumas muito fáceis, outras muito difíceis. Concorda? Se você quiser ver mais, lembra, coloque embaixo nos comentários que a gente tenta divulgar mais. Enquanto isso, separei os links aqui para você. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixa o like e bora compartilhar conhecimento. No mais, bons estudos e até a próxima.